Bom, então geralmente quando a gente pega lá um equalizador, a representação gráfica habitual que a gente vê é essa daqui. As frequências estão aqui numa escala logarítmica, né, no eixo X, e a gente tem aqui a resposta relativa em decibéis, ou seja, aumentar tantos dB, diminuir tantos decibéis aqui. Essa resposta já está linearizada porque está passada para decibel, mas o próprio decibel a gente vai ver lá na frente que também é uma representação não linear, né, também baseada aí no logaritmo. Então, as regiões de frequência que estão descritas mais comumente na literatura aí vai trazer algo assim, ó. Entre 20 e 60, a gente vai ter o subgrave. Entre 60 e 250, aqui, a gente vai ter o grave. Entre 252 kHz, não posso nem respirar para fazer isso aqui no Paint. A gente vai ter aqui a região chamada de médio grave, certo? Aqui, de 2 kHz a 6 kHz, aqui mesmo, vamos ter o chamado médio agudo. E aqui, de 6 kHz até os 20 kHz, a região conhecida mais como o agudo, né? Essa região do agudo. Por que é importante, né, a gente mapear essas regiões do áudio aqui? Justamente porque quando a gente estiver fazendo lá na nossa mixagem, a gente estiver equalizando um determinado instrumento, a gente vai perceber que certos instrumentos, o som dele é melhor em alguma região do espectro do que em outra. Então, a gente vai atenuar ou cortar o som que a gente não quer e vai deixar passar só o som que a gente quer. Afinal de contas, numa gravação, tem muita coisa lá. De grave a agudo, tem tudo. Do bumbo ao trompete, ao contrabaixo, ao violão, à guitarra. A gente tem uma infinidade de frequências lá, mas a gente pode selecionar cada instrumento para que ele saia numa região de frequência que melhor representa o som dele ali na mixagem, certo? Não quer dizer que o som do instrumento sozinho vai ter que ser daquele jeito, de forma alguma. Mas para fins de mixagem é muito útil a gente fazer isso para dar uma enxugada nas frequências que a gente não precisa ouvir, para dar uma limpada realmente no som. Certinho? Então, já que a gente falou aqui dessas regiões de frequência, eu acho interessante a gente falar de algumas figuras que a gente vai ver quando tiver que fazer lá a nossa mixagem. Vou colocar aqui uma coisa assim, ó. Frequentemente a gente vai ver algumas coisas com esse desenho aqui. O que significa isso daqui? Bom, se ela estiver desse lado aqui, isso aqui é um filtro de passa alta ou um high pass filter. Mas o que vem a ser um high pass filter? Bom, significa que eu estou cortando o grave, ou seja, só está passando o que é mais agudo do que isso daqui. É um high pass filter, o que é mais alto, né? High, o que é mais alto do que isso daqui. Então, eu estou cortando essa região aqui de trás. Lembra que eu falei que às vezes a gente vai querer pegar um instrumento e vai cortar certas regiões que não vão servir na mixagem? É o caso, por exemplo, da voz. O que eu quero colocar subgrave na voz? Voz, por acaso, sai subgrave? Voz não sai subgrave. Então, mas pode ter acontecido alguma coisa, algum evento no estúdio, pode ter passado um caminhão na rua que fez um estrondo ali, e então... Enfim, se o microfone de repente tiver capturado alguma frequência naquela região, a gente vai usar isso para cortar, né? Sem prejuízo nenhum para a voz. Se esse corte, né, tiver aqui desse lado, a gente vai chamar ele de low pass filter. Por raciocínio análogo, aqui a gente vai estar cortando frequências que porventura estejam mais altas do que a frequência que a gente quer. Nessa região de frequência que às vezes muito alta,
a gente vai querer cortar. O caso, por exemplo, quando a gente está mixando uma guitarra. A gente sabe que quando a gente grava uma guitarra, sai muito chiado. Sai chiado para o lado do vento. Então, às vezes, a gente precisa aplicar um low pass filter na guitarra para limitar a extensão do agudo da guitarra. Senão a guitarra vai soar muito aguda, muito estridente, muito abelhuda. Então, a gente quer limitar isso. A gente usa um low pass filter. Tudo bem? Continuando aqui, às vezes a gente vai ver uma figura parecida com isso daqui, que é o chamado band pass, né? ou passa-banda. Às vezes ele vai ser mais fininho, né? Ele vai estar desse jeito aqui, sim. A gente vai querer fazer isso. Isso serve para quê? Para a gente querer dar, se a gente quiser dar um ganho ou atenuar uma determinada banda, né? Ou seja, uma regiãozinha ali de frequência, a gente vai estar usando essa forma aqui. Bom, por fim aqui eu quero falar desse desenho aqui, ó. Às vezes ele vai estar para baixo, às vezes ele vai estar para cima. Isso daqui é o chamado shelf. Aqui no caso é um low shelf, porque eu estou na região do grave. E aqui ele vai ser o high shelf. Tranquilo? Bom, tradução aqui, shelf. Shelf em inglês é prateleira, né? Deve ser porque ele ficou parecido assim com um platôzinho, né? De uma prateleira. Então ele chama de shelf. Mas é muito útil, por exemplo, quando a gente quer atenuar uma região do espectro, mas a gente não quer cortar totalmente, igual acontece aqui no high pass, né? Que chega aqui e a gente já está tendendo aqui, né, a infinitamente abaixo o som. Tranquilo? Então, com isso, a gente já está entendendo as principais características das regiões de frequência e como que a gente vai manipular ela lá no equalizador. Para mostrar de exemplo aí, eu vou colocar aí um equalizador do Pro Tools, né? Ele usa um pouquinho diferente do que eu falei, as regiões de frequência, mas a ideia é basicamente a mesma, certinho? Vamos falar agora desse diagrama aí, que é muito bacana, que eu acho importante a gente, antes de entender como que os microfones ouvem, né, a gente tem que se entender como que a gente escuta o som.